Oi mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso de hoje se passou em 1929 e foi um escândalo na época. Considerado um caso polêmico, histórico, dramático e muito questionado até hoje. Porque dividiu-se em dois lados, gente. Muitos queriam justiça para a vítima, porém outros tantos queriam justiça para a assassina. Bom, convido você a ficar comigo até o final desse caso, que tá top. Se possível, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações, porque dessa forma contribui muito com o meu trabalho. Aqui tem vídeo toda quarta e todo sábado. Vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais, quem quiser me seguir por lá. É um outro conteúdo totalmente diferente desse aqui do YouTube. Lá eu falo sobre moda, mundo fashion, beauty, tem transição de looks, umas danças. Então, quem curte, por favor, fique à vontade. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste. Bom, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Era o ano de 1928, Rio de Janeiro, quando o jornalista Mário Rodrigues lança o jornal chamado Crítica. Jornal esse que falava exclusivamente de crimes, violência, tragédia, fofoca. Então, era considerado um jornal de escândalos. Só para esclarecer, gente, mas naquela época, uma manchete derrubava ministros. Não é como hoje em dia. A matéria publicada, ela tinha muito peso. As pessoas se escandalizavam com várias coisas. Então, uma vez que a notícia ia para as ruas, acabava com a reputação, seja de quem fosse. E reputação era tudo naquela época. Mário Filho, Nelson Rodrigues e Roberto, filhos de Mário Rodrigues, trabalhavam no jornal com o pai. Nelson tinha 16 anos e já escrevia reportagens policiais. Já Roberto era responsável pelos desenhos e caricaturas. Mário Filho cuidava da parte esportiva do jornal, chegando a ser pioneiro no noticiário esportivo na imprensa brasileira. Anos mais tarde, ele deu nome ao famoso estádio do Maracanã, Estádio Mário Filho. Então assim, gente, o jornal Crítica funcionava desse jeito. O Nelson, ele escrevia as reportagens e o Roberto, ele era responsável, por criar os desenhos, as caricaturas. Acontece que ele fazia isso tão bem que as pessoas chegavam a duvidar se era desenho mesmo ou se era fotografia, de tão top que o trem era. Na mesma época em que o jornal Crítica estava em alta, fazendo bastante sucesso, uma escritora e jornalista escrevia artigos sobre a liberdade da mulher. O nome dela era Silvia Serafim Tibau. Ela era casada com o médico Ernesto Tibau e eles tinham 2 filhos. Silvia era considerada uma mulher avançada para a época. Ela escrevia artigos para vários jornais e revistas, mas em respeito ao marido, ela assinava com diferentes pseudônimos. Ela também promovia saraus em sua casa, que varavam a noite toda. Então assim, a Silvia e o marido, eles tinham estilos de vida completamente diferentes. Enquanto ela era uma mulher à frente de seu tempo, ele tinha preocupações rotineiras como casa, trabalho, filhos, casamento. Não que isso não seja importante, mas o fato dela ser realmente muito avançada a fazer coisas que as mulheres não costumavam fazer naquela época, isso destoava muito diante dele. Eles tentaram ficar juntos, mas não era bem visto na sociedade uma mulher promover saraus, frequentar bares, dirigir, escrever para um jornal. E a Silvia fazia tudo isso e ela parecia não se importar com a crítica da população. Então, eles resolveram, se separar diante de tudo isso. E a Silvia achou ótimo. Ela foi viver sua liberdade. Bom, para mim aqui agora é a parte da história que é o início do fim. Porque vão acontecer várias coisas com a Silvia que vocês vão ver no desenrolar da história como que isso começou agora e até onde isso vai chegar. Bom, mas olha só. A Silvia, nessa mesma época, ela teve um problema dermatológico ali na perna, então ela foi a uma consulta médica. Nessa consulta, ela iniciou um tratamento, Porém, de consulta, de tratamento, acabou virando um relacionamento. Só que acontece que ela ainda era casada no papel. Perante a sociedade, ela era uma mulher casada, ninguém sabia.
e o divórcio dela também ainda não havia sido homologado. No dia 19 de dezembro de 1929, o divórcio da Silvia e do Ernesto, então eles saem, né? Mas mesmo separados, eles resolveram que passariam o Natal juntos por causa dos filhos e tudo mais, e assim foi feito. Nessa noite, a Silvia recebeu uma ligação do jornal Crítica, perguntando para ela se ela podia esclarecer quais eram os motivos do divórcio dela. E ela tomou um baita susto, né? Como que eles estavam sabendo daquilo? E ela decidiu então ir até a redação do jornal com um amigo jornalista dela para conversar com as pessoas ali, né? Tentar que eles não publicassem a matéria. Lembrando, gente, era 1929, isso era um escândalo na época, ainda mais nos jornais, as mulheres não se separavam. E era exatamente uma das pautas da luta dela, né? Da mulher poder se divorciar sem ter que carregar o nome do marido. Bom, enfim, ela vai até o jornal e chegando lá, ela pede que eles não publiquem a matéria e o Roberto acaba garantindo para ela, segundo ela, que não iria publicar a matéria, que ela podia ficar então tranquila. Porém, não foi o que aconteceu. Na manhã do dia seguinte, a notícia estava publicada na primeira página do Crítica, insinuando que Silvia havia traído seu marido com um médico dermatologista. E assim, para piorar, gente, lembram que eu comentei com vocês que o Roberto era responsável pelos desenhos do jornal? Ele fez uma imagem quase que real da Silvia sentada em um sofá, né, uma espécie de divã, sofá, com um médico com a mão em suas pernas descobertas. Então, assim, isso foi eu não tenho outra palavra, é escândalo mesmo, gente, assim, babado, como diria hoje em dia, naquela época, assim, uma mulher casada, mostrando as suas pernas em segredo para um outro homem. Isso não ia ficar barato para o jornal, e nem para a Silvia. Ao ler a matéria, Silvia resolveu voltar, então, à redação do Crítica. Mas antes ela parou e comprou uma arma pequena e delicada. Chegando na redação, ela perguntou por Mário Rodrigues, mas ele não estava. Ela perguntou por Mário Filho, ele também não estava. Ela insistiu, então, para falar com o Roberto, e aí ele pediu que ela sentasse ali na redação mesmo, para eles conversarem, mas ela falou que não, que era uma conversa particular. Ele então a leva para o gabinete do jornal, para eles terem, né, essa conversa mais reservada. E em 1 minuto, ela atirou contra Roberto e ele caiu no chão. Na delegacia, ela contou sua história e disse que somente atirou depois de ter sido ofendida com palavras chulas que envergonhavam a sua reputação e sua posição como mulher na sociedade. Disse ainda que não tinha intenção de matá-lo, mas somente cobrar um insulto. Aí eles perguntaram por que então ela foi armada, né, até a redação. E ela disse em resposta que ela temia ser agredida. Roberto ficou internado por 2 dias, mas acabou indo a óbito na manhã do dia 29 de dezembro de 1929. Depois disso, Nelson Rodrigues ficou muito descrente e jurou que nunca mais ia rezar na vida. A família do Roberto nunca aceitou a sua morte. Na verdade, era um assunto assim proibido, porque foi muito chocante, foi muito surreal na época. Então, nem a família da Silvia, nem a família do Roberto comentavam sobre nada. Era assim, não podia nem falar. Nelson Rodrigues, em um de seus muitos textos, escreveu: Roberto morreu porque meu pai não estava, nem meu pai, nem Mário Filho, que também foi procurado. Se não tivesse, seria eu, e se não fosse eu, seria outro irmão ou irmã, alguém que fosse filho de Mário Rodrigues, que fosse amor de Mário Rodrigues. O corpo de Roberto foi velado por várias pessoas de nome na época, inclusive o vice-presidente da República, o senhor Melo Viana. Mário Rodrigues não conformava com a morte de seu filho. Ele repetiu por anos que aquela bala era para ele. Após a morte de Roberto, o jornal Crítica fez uma série de matérias devastadoras contra a Silvia, dizendo assim que ela era meretriz, assassina e por aí. Bom, enquanto isso ela estava presa aguardando o julgamento, porém 2 meses e meio, só 2 meses e meio, gente, após a morte de Roberto,
infelizmente, Mário Rodrigues acabou tendo uma trombose que evoluiu para um derrame cerebral e ele também veio a óbito no dia 15 de março de 1930. Com a morte de Mário Rodrigues, as expectativas para o julgamento de Sílvia, né, os ânimos ficaram ainda mais exaltados, os jornais começaram a tomar partido, muitas pessoas estavam divididas, né, uns contra, outros a favor da jornalista. Foi então no dia 22 de agosto de 1930 o julgamento de Sílvia Tibau. Haviam muitas pessoas, né, ali na porta do tribunal esperando a tão aguardada sentença. Eram jornalistas, a imprensa, a própria população. Todo mundo queria saber se ela era culpada ou inocente. Foi o primeiro caso transmitido por uma rádio. Então, assim, foi um júri muito importante na história do Rio de Janeiro. Vale ressaltar, gente, quem era assim, o advogado de acusação, né, quem estava defendendo a família e a memória do Roberto, era nada mais, nada menos do que José Romero Neto. Ele veio a se tornar um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Porém, o advogado de Sílvia, ele teve uma sacada, assim, gente, muito boa. O que ele fez? Ele, na hora de defendê-la, ele demorou um pouco para iniciar a sua defesa e o juiz acabou se alterando. Demora essa de 35 segundos, para ser mais exata. Foi aí que ele falou, poxa, se um magistrado experiente como o senhor se irritou em 35 segundos contados no relógio, o que poderia então acontecer dentro de um gabinete em 1 minuto? Que foi o tempo, né, que a Sílvia demorou para disparar contra o Roberto após ter dito receber ofensas. Então o advogado dela, ele acabou conseguindo provar que tudo aquilo que ela escutou durante 1 minuto era mais do que suficiente para uma pessoa perder a cabeça e então disparar contra outra. Bom, com isso ele ganhou o júri. No dia seguinte, 23 de agosto, às 2h15 da manhã, o juiz leu o veredito inocentando Sílvia de todas as acusações. O júri entendeu que em 1 minuto ela poderia ter sofrido tantas injúrias que então fez com que ela acabasse sem querer matando o Roberto. Ela deixou a prisão 2 dias depois, mesmo com os protestos indignados da família de Roberto e também do jornal Crítica, claro. Porque existia no Brasil também, até 1940, um artigo de lei que absolvia as pessoas que cometiam crimes em estado de grande perturbação das suas emoções ou até da própria inteligência. Então as pessoas também acreditam que isso ajudou muito na absolvição da jornalista. No dia 3 de outubro estourou a Revolução de 30 e 20 dias depois Getúlio Vargas assumiu então a presidência da República. Acontece, gente, que os Rodrigues, eles não gostavam de Getúlio, eles eram do lado oposto. Então eles começaram a publicar várias matérias, né, no jornal, falando mal do presidente, falando mal da política de Getúlio. E foi aí que no dia 24 de outubro de 1930, os chamados então revoltosos atearam fogo, quebraram a sede do Crítica toda, e o Nelson Rodrigues e o Joffre assistiram então o fim do jornal. Bom, após a destruição do Crítica, os Rodrigues viveram na penúria por um longo tempo, até que Mário Filho e Nelson Rodrigues foram contratados pelo jornal O Globo. Já Sílvia, ela em 1932, 2 anos então, né, após todo o ocorrido, ela acabou se apaixonando por Armando, ele era um tenente aviador, e eles acabaram tendo um filho. O que parecia ser uma nova história de amor para a escritora acabou se transformando em uma nova tragédia. Armando acabou abandonando-a e se mudou para Curitiba. Ela logo depois foi presa porque ela foi denunciada, acredito eu que por ele, de falsificar documentos para cursar direito em uma faculdade. Então, assim, é um pouco estranho. Quando ela matou um cara, ela não foi presa. E aí, quando ela falsifica documentos para estudar, né, para se formar, ela então vai presa. Meio contraditório, mas... Bom, com medo de um novo escândalo,
Silvia foi então para Curitiba atrás de Armando. Mas chegando lá, ela acabou confirmando o que ela já desconfiava. Armando estava de casamento marcado com outra mulher. O que aconteceu foi que Silvia nunca superou essa rejeição. No dia 21 de abril de 1936, ela tenta tirar a própria vida em um quarto de hotel em Curitiba. A polícia então a rendeu, a prendeu e a levou no dia 27 do mesmo mês para uma casa de detenção, na verdade era a enfermaria de uma casa de detenção, que ficava no Rio de Janeiro. Nessa mesma madrugada, ela tomou um coquetel de remédios, tentou o autoextermínio e conseguiu. Silvia morreu ao lado do próprio filho. Antes de terminar o caso de hoje, eu gostaria de deixar algumas considerações finais que eu acredito que são importantes para o caso em si. Bom, em 1929, quando a Silvia Serafim Tibau atirou contra Roberto, de fato causou sim um escândalo na época, mas também provocou discussões a respeito dos limites do direito de imprensa e da liberdade da mulher. Ela levantou uma bandeira que para nós mulheres fez e faz toda a diferença hoje em dia. Em seus artigos, Silvia expressava como sendo direito da mulher o ato de dirigir, poder decidir se quer ou não ter filhos, liberdade em se divorciar e não ter mais que usar o nome de casada, e até raspar as pernas, um ato que era extremamente criticado. A morte de Roberto também influenciou toda a obra de seu irmão Nelson Rodrigues, considerado o maior dramaturgo brasileiro. Nelson Rodrigues Filho disse em entrevista que seu pai costumava dizer que em cada personagem que mata alguém, cada personagem que comete o ato de tirar a vida de alguém, ele pensava no Roberto. Então, assim, foi um luto que o acompanhou para o resto da vida. Um dos filhos de Roberto, Sérgio Rodrigues, se tornou um arquiteto renomado no Brasil e no exterior. Não há pior degradação do que viver pelo hábito de viver, pelo vício de viver, pelo desespero de viver. Nelson Rodrigues. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe também nos comentários se vocês já conheciam essa história, se quiserem também acrescentar algo que vai enriquecer o caso ou que eu acabei esquecendo de citar, fiquem à vontade. Vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais aqui na tela para vocês, me sigam por lá e a gente se vê então no próximo vídeo no sábado. Fui!